Os 5 gaps da qualidade. Para que um serviço apresente todos os elementos da qualidade e seja sentido como excepcional pelo cliente, é preciso que os 5 gaps sejam eliminados. Os gaps significam as divergências que ocorrem dentro de uma empresa e entre a empresa e o cliente, o que resulta em má qualidade na prestação do serviço. Os 5 gaps são: Gap 1. Divergência entre a expectativa do cliente e o que a empresa ou o prestador do serviço entendeu como sendo a expectativa do cliente. Gap 2. Divergência entre o entendimento da empresa e as especificações que elabora para atender o cliente. Gap 3. Divergência entre as especificações elaboradas e o serviço gerado. Gap 4. Divergência entre o serviço gerado e a comunicação externa ao cliente. Gap 5. Divergência entre o serviço esperado e o serviço fornecido. Para a solução de problemas da qualidade nos serviços, existe um processo de 3 fases. A primeira fase tem como análise dos gaps. A segunda fase tem o planejamento da ação necessária para diminuir ou eliminar os gaps. Já a terceira fase é o desenrolar das estratégias, dos processos de comunicação e direcionamento de toda a empresa, através do compromisso dos colaboradores e da liderança. Por exemplo, um produto deve ser entregue à produção e ser embalado em caixas de 100 unidades. Pode-se fazer tudo errado ou fazer tudo certo. Fazer tudo errado. Gap 1. O almoxarife entende que a produção quer embalagens com não menos de 100 peças daquele material. Gap 2. O almoxarife especifica o separador e embalador do material que coloque o produto em caixas nas quais caibam ao menos 100 peças. Gap 3. O embalador tem dificuldade para encontrar caixas iguais e decide embalar o produto na quantidade total correta, contudo, com a quantidade variável por caixa. Gap 4. São 4 horas. O almoxarifado fecha às 5 horas da tarde e o material é necessário para o segundo turno de produção que inicia às 5 horas da tarde. E apesar de o material ainda não estar totalmente separado, o almoxarife avisa a produção que o material já está separado e vai entregá-lo às 5 horas da tarde para o segundo turno da produção. Gap 5. Às 5 horas da tarde o material ainda não chegou. O material chega às 5h30 e a produção está parada. As caixas não contêm o mesmo número de peças, o que obriga o supervisor da área a contar todo o material recebido, e elas não podem ser empilhadas uma sobre a outra, poupando espaço, pois são todas diferentes. Muitas caixas não permitem empilhamento porque o material da caixa não suporta o peso. Eliminação do Gap 1. Identificar o que foi entendido e mostrá-lo ao cliente. Eliminação do Gap 2. Dizer ao embalador que deve separar o material em caixas iguais que resistam ao empilhamento e suportem exatamente 100 peças por caixa, para facilitar a contagem na produção e a divisão da produção entre as máquinas. Eliminação do Gap 3. Estabelecer uma metodologia de controle no processo de separação, contagem e embalagem de peças. Eliminação do Gap 4. Somente avisar a produção quando o serviço estiver concluído e o meio de transporte das caixas até a produção estiver disponível. Eliminação do Gap 5. Verificar o atendimento junto ao cliente. As razões para a ocorrência dos 5 gaps são: Gap 1. É uma má investigação das necessidades do cliente e comunicação deficiente com o cliente e dentro da empresa. Gap 2. Falta de compromisso com a qualidade, falta de metodologia no estabelecimento de especificações e dificuldade em perceber se é possível a execução do serviço. Gap 3. Falta de conhecimento para realizar o serviço, falta de trabalho em times e problemas de relacionamento e de motivação. Gap 4. Desconhecimento quanto ao andamento dos trabalhos, falta de controle das operações, comunicações inadequadas e motivação para exagerar a realidade. Gap 5. É o resultado final proporcionado pelos 4 gaps anteriores. Os 5 gaps devem ser eliminados da empresa.
mas caso ocorram, devem ser vistos como uma oportunidade para a melhoria da qualidade na prestação dos serviços.